E o mais legal disso tudo, né, Alexandre, é que você é uma prova viva disso. Você veio da favela. Como é que foi o início pra você? Você tinha parente concursado? Como começou pra você desde a infância? Então, a minha história foi a seguinte: tinha um amigo que era meu vizinho, que ele sempre saía com a gente, aquela coisa de baladinha, né? A galera da comunidade vai muito pra pagodinho e tal, ele sempre saía com a gente. E chegou um determinado momento da vida dele, ele resolveu parar de sair com a gente e se matriculou num cursinho preparatório para concurso público, cursinho para as Forças Armadas, para fazer concurso para as Forças Armadas. E ele parou, radicalizou e passava para baixo e para cima, né, com a mochilinha dele nas costas. Não tinha mais aquele contato de a gente falava, vamos sair pro pagodinho. Não, não, agora eu tô estudando, mas ele não falava para que ele estava estudando. E aquilo ficava me causando uma certa curiosidade. Vocês tinham quantos anos mais ou menos, Alexandre? Uns 22 anos. 22 anos já. E o tempo foi se passando. Quando chegou num determinado momento, tinha uma banca de jornal na nossa rua, que tinha um jornal muito... Ainda tem, né? Um jornal muito famoso lá no estado do Rio de Janeiro, chamado... Pode falar o nome aqui? Pode, claro. Folha Dirigida. Pô, é famoso? É bem famoso. E eu não tinha hábito de ler Folha Dirigida, né? A galera da comunidade, a galera da favela, tem hábito de ver lá jornal... Jornal Extra, Jornal Dia, né? Aquelas coisas mesmo do cotidiano do estado do Rio de Janeiro. E não sei por que eu me direcionei para ler a capa desse jornal. Até hoje eu não entendo porque eu até falo no meu livro, né? Eu falo assim, cara, só pode ter sido Deus, porque eu não tinha hábito de ler aquele jornal Folha Dirigida, que não me interessava. Sim. Né? E eu vi o nome completo do sujeito. Alexandre Lopes Rangel. Aí eu falei, pô, não é possível. É o cara que tava com a gente aqui saindo e tal. E ele passou muito bem, parece que ele passou em 15º lugar para sargento do Exército. E aquilo me intrigou, fiquei assim, pô, calma aí, tem alguma coisa errada aqui. Como pode isso? Que na minha percepção, na minha cabeça, como acontece muito na galera que reside em comunidade, concurso público é uma coisa fora do nosso alcance. Para nego de escola particular. Exatamente. Não é para o cara de colégio público, não é para o cara que, né, a mãe é do lar, o pai ganha um salário mínimo. Por quê? A questão do ambiente mesmo, né? Falta referência. Né? Enquanto você for na Zona Sul, por exemplo, você tem muitas referências, né, de concursados, autoridades públicas. Já nas comunidades, a gente não tem essa referência, né? No máximo que quando acontece de alguém passar é para policial. Tem muito disso no estado do Rio de Janeiro. Eu não sei como funciona aqui em São Paulo ou em outros estados, mas no estado do Rio de Janeiro, nas comunidades, quando alguém fala que é servidor público, é PM, é policial, e é soldado PM. Então, a realidade é essa. Bem, e eu vi o nome do sujeito lá, eu falei assim, bem, calma aí, eu vou parar esse cara aqui. Aí, inclusive, é meu xará, Alexandre, né? Aí quando ele passou, eu parei e falei, cara, eu vi o seu nome ali no jornal, eu não sei se é você mesmo, me explica bem isso daí. Ele ficou meio sem graça, ele falou, não, sim, sou eu mesmo, né? Você não me via passando para baixo, para cima aí de mochila, então deu certo, cara, deu certo. Loucura, eu falei, cara. como é que é isso? Aí eu comecei, né, a questionar ele, como é que é isso, como é que faz? Dá para mim, não dá? Aí ele falou, claro que dá. Aí ele foi o estopim para eu começar a pensar sobre concursos públicos, para você ver a importância de você ter uma referência. Na maioria das vezes, a galera que não mora em comunidade, já dentro de casa ou no prédio, já tem essa referência. Agora, para a galera da comunidade, já não tem. Não tem, né, Você acha cara? que se não fosse esse colega, você jamais teria contato aí Jamais. de concurso? Então, uma das finalidades, né, desse nosso bate-papo aqui é exatamente essa daí. A gente vai chegar na casa do sujeito, através de um vídeo, basta ele ter um celular conectado com uma internet, que eu vou mostrar para ele que dá sim, qualquer um passa em concurso público, a não ser se o sujeito tiver algum problema diagnosticado pelo médico, né, mental e tudo mais, aí realmente não tem como. Agora, tirando isso daí, todo mundo tem capacidade plenas em passar em concurso público. Agora é lógico, um vai demorar mais um pouco, o outro, né, vai ser mais rápido devido a toda aquela questão
econômica, social, cultural, tem a questão da alimentação também. Tudo que afeta o nosso cérebro, como teve até uma entrevista aqui que você entrevistou um doutor, né? Que ele falou as questões o que afeta o desenvolvimento cognitivo do sujeito. Então, tem essas questões? Tem. Vai ser mais difícil para o sujeito que está vindo lá da comunidade da favela? Vai, mas não é impossível. Então, a minha história, eu creio que é mais do que o suficiente para que essa pessoa que está nos assistindo agora, ela também tenha esse estopim e comece no mundo dos concursos públicos. Bem... Você sabe quem foi a referência pro seu amigo? Da onde ele tirou isso? Eu tô até hoje pra perguntar isso aí. Caramba. Eu também tô até hoje pra perguntar isso aí. Eu lembro Da onde que ele tirou isso, cara? Exatamente. Eu sei que ele passou pra soldado fuzileiro naval primeiro e depois ele passou pra esse concurso da ESA, né, pra sargento. Sim. Mas até hoje eu tô pra perguntar ele também. Porque pra você foi algo simples, né? Viu o nome dele na capa do jornal e de repente, às vezes pra ele foi algo parecido, que às vezes não tem ninguém na família Sim. também, né? E até pra contextualizar, eu queria entender qual que era a sua estrutura familiar. Se você tinha irmãos, os pais trabalhavam, como é que era naquela realidade quando o concurso apareceu pra você? Como é que era a sua formação? Bem, antes de eu responder essa pergunta pra você, deixa eu só finalizar o meu raciocínio aqui na questão de como é que eu cheguei, né? Aí o segundo estopim, ele propositalmente, ele me convidou pra formatura dele. Então foi o segundo lance ali importantíssimo. Por quê? Até então eu só vi o nome do sujeito no jornal. Mas eu não vi na prática. Eu nunca tinha entrado dentro de um governo do estado, de uma prefeitura, de um tribunal de justiça. Eu acho que isso também no Brasil é uma coisa que deveria mudar. Deveria ter projetos das assembleias legislativas, do governo dos estados e tal, para trazer essa galera do colégio público e ir lá dar um passeio durante o dia. É um negócio muito distante, né? É muito distante. Então, para muito aproximar, se tivesse... Olha, creio eu que até tem esse projeto, mas é pequeno. É pequeno? Ainda. É pequeno. Porque se fizesse ali, ó, toda semana você vai pegar um grupo do colégio, a gente chama de Brizolão, né? Do Brizolão, do colégio público, do Brizolão tal, vai levar para conhecer lá o Tribunal de Justiça, o Ministério Público, o Tribunal de Contas, as secretarias do governo do estado. Eu acho que isso ia fazer com que o sujeito que está ali, né, naquela condição, não está vendo nada, está no escuro, ele ia despertar. Sim, um gatilho ali, alguma coisa, né? Exatamente. Então esse foi o segundo estopim. Já a minha questão foi o seguinte. A minha mãe é do lar. Eu tenho 3 irmãos, uma irmã e 2 irmãos. 2 irmãos por parte do outro casamento do meu pai. E meu pai é estivador. Eu costumo dizer nas minhas redes sociais que é aquele cara trabalho braçal, né? Quando a gente vem de uma família que, na nossa estrutura, o seu pai trabalho braçal, sua mãe do lar. Eles, infelizmente, eles não têm essa consciência, essa condição intelectual de mostrar para você o mundo dos concursos públicos. Porque eles não vivenciaram isso. Também já é outro entrave que tem, né? E nesse vídeo a gente vai chegar até esse pessoal. Se você não tem dentro de casa essa referência, vamos dizer assim, para o mundo dos concursos públicos, a gente está aqui exatamente para isso, para mostrar para vocês o caminho, passo a passo, e mostrar para vocês que é possível também, né? Porque eu, nessas condições aqui, eu consegui, então você vai conseguir também. Sem dúvida. Isso é fato. Então, a minha realidade é exatamente essa. Minha mãe do lar, meu pai estivador. E meu pai nunca viu concurso público, minha mãe também nunca viu concurso público, e foi esse camarada que foi o estopim mesmo.